Há mais de 80 anos, durante o primeiro Congresso Pan-Americano de Viajantes, agentes e representantes do comércio, reunindo vendedores de países como Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai, foi decidido que, a partir de então, o dia 1º de outubro seria marcado como o Dia do Vendedor. A profissão de vendedor, como se conhece hoje, começou no período da Revolução Industrial na Inglaterra, da metade do século XVIII até a metade do século XIX. Antes disso, o comércio era realizado por mercadores e artesãos e outras pessoas que exerciam a atividade de vendas. Bem, hoje nós vamos falar sobre as principais mudanças na profissão e as dificuldades do último ano com a pandemia de coronavírus. E quem está conosco em linha é Roberto Vilela, consultor empresarial. Roberto, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia para todos os seus ouvintes. Aí é uma satisfação conversar com você novamente. Ô Roberto, vender é uma das atividades mais antigas do mundo, como a gente pode observar aqui nessa introdução que eu fiz na abertura da entrevista. E como é que essa profissão tão importante vem se remodelando? Bom, vamos lá, né? Vem se remodelando, eu acho que muito mais por transpiração do que por inspiração neste momento, sabe? Tem sido uma tarefa árdua, né, para os vendedores, porque sair dessa zona de conforto, que era um status que havia sido adquirido ao longo dos anos, não é tão simples assim, mas eu acho que o principal processo de mudança perpassa por aprender novas ferramentas, quebrar alguns paradigmas, né? Porque o perfil do consumidor vem mudando muito, né, Denise? Então, algumas verdades absolutas que antes eram enaltecidas e validadas por boa parte dos vendedores já não são mais verdades. Então, eu acho que entender o perfil diferente do cliente heterogêneo é o grande desafio de todo vendedor, sempre foi, mas agora um pouco mais porque a velocidade aumentou, né? Sobre essa velocidade, falando em tempos de pandemia, quais foram aí os principais desafios que os vendedores enfrentaram agora nesse mais de 1 ano e 6 meses de pandemia, Roberto? Bom, Denise, veja bem, né? Na realidade, eu acho que o grande desafio foi aceitar que era necessário voltar a aprender muita coisa, né? Porque muitos vendedores, tal qual eu falei antes, né, já tinham uma posição de equilíbrio, né, consistente. Então, ter que esquecer algumas situações que entendia que sabia e aprender outras é bastante desafiador para qualquer um, né? Então, a velocidade da mudança que aconteceu ao longo desses últimos 18 meses, por aí, foi muito intenso, né? Quebrou muita verdade, quebrou muita habilidade que alguns tinham. Então, foi necessário aprender a usar recursos que antes não eram utilizados, principalmente os recursos tecnológicos. Eu acho que isso foi o desafio maior, assim, aprender novamente muita coisa, partindo da premissa que você já tinha uma condição favorável, que você já era um cara habilidoso, que você já sabia vender, e de repente você foi cerceado de algumas ações que até então você sempre fazia, né? Eu vendia presencialmente, de uma hora para outra eu não pude mais fazer isso, né? E eu vim para um status de iniciante praticamente, né? Uhum. Ontem aqui na Rádio CBN nós conversamos com o Paulo Roberto Santos, presidente do Cerecrom, Vale Europeu, que é a entidade sindical dos representantes comerciais de Blumenau e região, justamente também sobre esse Dia Pan-Americano do representante comercial, também lembrado nesse 1º de outubro. E aí o Paulo comentava que nesse mundo, né, do fazer negócio, trabalhar com preços, com marcas, o que se destaca mesmo, né, a melhor forma de destacar um profissional é aquele que oferece a solução para cada cliente. Não é uma receita pronta, mas tem esse jogo de cintura e essa possibilidade de oferecer soluções para cada cliente. Assim a gente pode escrever também esse vendedor, esse representante de uma empresa, mas ao mesmo tempo de entender as necessidades e oferecer as soluções que tornam ele único como vendedor nessa relação com o seu cliente? Sem dúvida, eu acho que a observação dele foi muito assertiva, porque na realidade cada vez mais eu faço isso e digo isso tanto em palestras como treinamentos ou momentos de mentoria, que você não pode vir com a receita pronta. Talvez esse tenha sido também uma quebra de paradigma dos vendedores, né? Porque muitos vendedores eles tinham lá o pitch, que a gente chama, né, o discurso de vendas pronto para todo mundo. E cada vez está mais evidente de que todos necessitam de abordagens customizadas, ou seja, a abordagem para Denise não é a mesma que eu posso fazer para a Laide, mesmo que ambas queiram comprar a mesma coisa, sabe? Essa habilidade de ler o cliente e criar o menor atrito possível no momento da abordagem é que faz um vendedor ter sucesso.
sucesso ou não nos dias atuais. Então eu tenho que criar o mínimo de atrito possível, driblando as possíveis objeções que a gente vai encontrar no momento da negociação, para que de fato eu consiga concluir a venda e o cliente saindo extremamente satisfeito com aquilo, e não saindo com aquela sensação de que em algum momento ele foi ludibriado na negociação, né? Vamos lá então vamos abrir esse leque. Que habilidades os profissionais precisam desenvolver para se destacar nesse mercado de trabalho tão competitivo? Bom, vamos lá. Eu entendo, depois de tudo que passei a observar nos últimos meses, principalmente, que a velocidade da resposta passou a ser algo fundamental. Se você me fizesse a mesma entrevista há 2 anos atrás, talvez eu não colocasse a velocidade de resposta no topo da minha lista, mas hoje eu coloco, porque eu entendo que o nível de ansiedade que acomete praticamente todas as pessoas faz com que a tomada de decisão seja muito acelerada. Então, se o vendedor demora para reagir e responder, ele tem uma probabilidade muito grande de perder a venda. Outra coisa muito importante, Denise, é a comunicação clara e objetiva, sem muito rodeio, sabe? Sem criar atrito no momento de se comunicar. Então você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, mas ao mesmo tempo, obviamente, você tem que ser polido, né? O foco na dor do cliente, que vem até faz uma correlação com a resposta anterior, né? Eu tenho que entender qual é a dor de cada cliente. E as dores são diferentes. Tem cliente que precisa de prazo, tem cliente que precisa de preço, tem cliente que precisa da entrega no curto prazo, porque ele tem uma ansiedade muito grande de ter aquele produto, porque é uma necessidade dele. Então o vendedor tem que perceber isso. Outra coisa que outrora não era tão relevante, mas hoje é fundamental, é planejamento e organização. São muitos canais de vendas ao mesmo tempo. E se o vendedor não souber planejar e não se organizar, ele não consegue atender as demandas e esquece e perde oportunidades. Outra coisa que eu diria que é importante quando a gente fala de habilidade é você ter uma frequência de contato com a carteira de clientes com recorrência. Então você precisa contactar com uma certa frequência para que você sempre seja lembrado por aquele cliente no momento de fazer algum negócio e assim sucessivamente. E para fechar, eu acho que a habilidade fundamental nos dias atuais é você dominar ferramentas digitais, né? Um vendedor que não domina ferramentas digitais, que vai desde redes sociais até as outras que estão disponíveis hoje, CRM, enfim, você não consegue vender mais. Sobre essa frequência de contato com seus clientes, como fazer isso de uma forma que não vá também invadir o espaço do próprio cliente? Que esse vendedor vai chegar de uma forma que se coloque sim à disposição, mas sem invadir o espaço e sem, digamos assim, incomodar, né, nessa visão do próprio cliente. Isso é extremamente oportuno que você falou, porque é muito fácil da gente ultrapassar essa linha tênue, né, entre eu estar tendo contato com regularidade com o cliente ou me tornar um inconveniente com esse cliente, né? Então, é bem importante observar isso. Eu acho que tudo fica mais tranquilo quando existe uma boa comunicação e quando a gente deixa transparente isso. Ou seja, no momento que eu tenho o primeiro contato com o cliente, eu posso estabelecer alguns acordos. Que tipo de material você gosta de receber? Eu posso te mandar isso por WhatsApp? Qual é a frequência que isso é aceitável para você? Eu posso te mandar alguma coisa pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Então, esses ajustes, né, esses acordos iniciais, permitem que você possa fazer essa conexão com uma determinada regularidade. Quando a gente fala de determinada regularidade, não seriam todos os dias, né? Seria lá uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, para que você seja lembrado. E sempre, Denise, intercalar entre conteúdos ou materiais que sejam com a proposta de venda, ou que eu queira vender. Se eu tenho uma loja, né, no varejo, vendo roupa, eu mandar foto de roupa, com conteúdos que possam agregar na vida daquele cliente. Por isso que o vendedor precisa estudar o cliente. Se o meu cliente gosta de negócio, mandar um texto, um artigo, né, um material da CBN, uma entrevista, né, um bate-papo que nem esse que nós estamos tendo, mandar o link para ele poder ouvir, porque isso faz com que você extrapole o viés de ser única e exclusivamente com a intenção de vender. Isso faz com que o cliente seja mais receptivo. E deixa eu te perguntar também, né, nessa conversa aqui, Roberto Vilela, essa questão do crescimento do e-commerce, cada vez mais presente, agora durante a pandemia realmente explodiu esse tipo de negociação de comércio e dessa forma também, por exemplo, aqui as vendas em lojas físicas, elas vão perder cada vez mais espaço ou não é dessa forma que a gente tem que observar também essa outra relação, esse outro canal de vendas? Não, eu na realidade eu observo um pouquinho diferente. Eu acho que uma coisa não mata a outra, são canais complementares. Existem sim produtos que vão ser adquiridos
diretamente via e-commerce, porque é muito mais atrativo e ele já nasceu com essa proposta, ou ele já nasceu com essa característica. Ao mesmo tempo, você vai ter produtos que vão ser validados e adquiridos e experimentados por conta da experiência que pode ser proporcionada na loja física. Então, acho que uma coisa não mata a outra. Claro que sempre quando surge uma intensidade maior dentro de um canal, que é o que está acontecendo nesse momento com o e-commerce, existe uma movimentação mais intensa para ele e dá uma sensação em todos nós que ele vai atropelar e que as lojas não vão mais existir. Elas vão continuar investindo, sim, vão continuar tendo bons resultados, sim, mas elas vão precisar, tal qual o vendedor, passarem por um processo de remodelação, né? De reestruturação, talvez terem menos itens no estoque, mas terem aquela condição de mais uma variedade maior, e assim sucessivamente. Mas eu acho que uma coisa não mata a outra, não. Uhum. A nossa ouvinte aqui, a Silvana, ela até coloca que ela tinha uma loja física durante muito tempo, mas durante a pandemia também, infelizmente, né, não conseguiu ter um retorno satisfatório, pagava aluguel, então decidiu fechar essa loja física e hoje ela direciona toda a atenção justamente para o e-commerce e ela vem colhendo bons frutos e ela não pensa mais em ter essa loja física para continuar desenvolvendo o seu negócio. É a colocação feita pela nossa ouvinte Silvana na nossa companhia nesse momento, Roberto. Não, legal, e faz sentido, tá? Porque dependendo do perfil da empresa, é mais inteligente fazer o que a Silvana fez, montar uma estrutura para e-commerce e trabalhar com e-commerce. Entretanto, existem outros negócios que as lojas físicas continuam num processo de aceleração, e a gente vê grandes grupos aí crescendo, e inclusive crescendo num modal híbrido, né? Onde você tem tanto lojas físicas como tem o e-commerce e atende diferentes públicos com necessidades distintas, né? Por outro lado, aqui o nosso ouvinte, o Cristiano, vendedor já há 20 anos, ele coloca que está vivendo uma experiência nova, agora representando a sua empresa, sendo vendedor externo. E ele entende perfeitamente o que você falou há pouco sobre essa velocidade de resposta, esse nível de ansiedade por parte dos clientes. E, claro, ele está tendo que aperfeiçoar ainda mais o conhecimento nos diferentes canais de vendas, que, ao mesmo tempo, diferentes formas chegam pedidos dos seus clientes e querem para ontem, né, essa relação com o vendedor. É bem isso. O que o Cristiano falou é fato. Eu vivo isso, inclusive, no meu negócio, né? Porque eu não deixo de ser um vendedor, sempre fui um vendedor. Eu vendo serviço, já vendi produtos. E é isso, né? O cliente entra em contato com você, na maioria das vezes, querendo para ontem aquilo que ele está pedindo, né? E você tem que tentar dar um jeito de suprir essa necessidade. Roberto Vilela, durante a pandemia, o teu contato também com os teus clientes, ele foi remodelado, ele passou por diferenciação para se colocar à disposição e, ao mesmo tempo, levar esse conhecimento, levar essa capacitação, esse treinamento em tempo real para quem te procura? Passou sim, Denise. Na realidade, assim, durante os primeiros 6 meses eu praticamente atendi só de forma digital, né, onde eu passei a usar algumas ferramentas que sequer eu conhecia, né, posso citar aqui o Zoom e assim sucessivamente. Passei a fazer mentoria online e continuo, mesmo que já esteja fazendo ela presencial. Então hoje eu atendo cliente no Pará, atendo cliente no Acre, atendo cliente em Goiás de maneira online. E pontualmente presencial logo até lá. Então, por isso que eu acredito muito no modelo híbrido, sabe? Porque funciona e funciona muito bem. Então, diminui custo, agiliza no processo da velocidade, permite você disponibilizar horários mais variados para atender o teu cliente. Eu atendo o cliente às vezes no sábado, às vezes até no domingo, dependendo do acordo que a gente estabelece. E, ao mesmo tempo, você vai, na hora da necessidade presencial, se fazer presente, estando lá e assim sucessivamente. Eu acho que é muito interessante, porque eu também tive que aprender dentro desse processo para manter o meu negócio vivo. Legal, a Raquel também coloca dessa forma, esse atender o cliente em diferentes horários, não só naquelas 8 horas em que ela está presente ali representando a sua empresa. Então essa ligação através dos diferentes canais também proporcionar um contato mais próximo do seu cliente em diferentes horários, e tem que trabalhar muito bem isso, inclusive com a família. A Raquel coloca aqui, porque às vezes ela está deixando um pouquinho a família de lado para lidar com essa realidade profissional em tempo real. É bem isso, né? O que eu faço, né? Eu, Roberto, que tenho ontem eu estava até às 9 horas da noite numa reunião de consultoria com um cliente online.
eu vou fazendo ajustes, né? Eu saí mais cedo do escritório, fui fazer minha atividade física, você sabe que eu gosto de corri 4 horas da tarde para poder às 7 estar disponível para isso. Então, acho que quando o vendedor sabe usar o planejamento e é organizado, ele vai conseguir atender a família, ele vai conseguir atender a saúde dele, que é necessário, ele vai se desenvolver, porque isso é extremamente importante, ele tem que estudar, e vai atender os seus clientes. Tudo é uma questão de planejamento, disciplina e organização. Legal. Para poder finalizar essa conversa aqui, Roberto, agora já de olho nas vendas de final de ano, né? O Natal já batendo a porta, menos de 3 meses. Como é que a gente poderia pontuar também aqui as estratégias para o vendedor aderir para potencializar as suas vendas agora nesse olhar final para essa reta de 2021, essa reta final? Bom, aquilo, né? Algumas coisas, se ele não fez, talvez ele não tenha mais tempo para fazer. Mas vamos lá, eu acho que nesse curto intervalo de tempo, é muito importante que ele retome com mais constância o contato com o cliente. Nós sabemos que para o final do ano agora nós vamos ter de novo aquela situação de escassez de algumas mercadorias, de alguns negócios, já está acontecendo no mercado. Então é muito importante que o vendedor, ciente da sua carteira, de quem são os seus clientes mais fiéis, mais próximos, e que ele zela por aqueles clientes, que ele faça uma abordagem diferente para cada um, tal qual a gente falou antes, dizendo, olha, eu tenho aqui determinados itens, funciona dessa forma, eu vou ter disponibilidade até tal data. De novo, né, transparência ajuda muito. Eu acho que ele pode fazer isso de maneira digital, esse primeiro contato. Ele tem que entender que existem clientes que gostam, eu sempre falo isso, né, no WhatsApp, né, tem clientes que gostam de áudio, tem clientes que gostam de texto, e tem clientes que não gostam de nenhuma dessas duas coisas e querem a visita presencial. Cabe ao vendedor entender o que é o mais adequado, né, para fazer. Ele precisa, outra coisa importante, Denise, que eu acho que muito vendedor esqueceu, a gente tem que ter habilidade para se comunicar com diferentes gerações. Eu tenho que mandar muito bem com o cara que tem 60 a mais e tenho que mandar muito bem com o cara que tem 20 menos, dependendo do que eu estou imaginando. Roberto, mas o meu negócio é um negócio mais estruturado, eu não vou atender jovem, mas esse jovem, ele começa a criar uma relação e uma empatia com o vendedor nos primeiros momentos desse contato, e dependendo da postura desse vendedor, a empatia não vai ser boa. Isso aí, Roberto, muito obrigada por estar conosco aqui na programação da Rádio CBN mais uma vez, né, nessas entrevistas pautadas com você. Obrigada pelo carinho, um bom dia, tá? Valeu, Denise, bom dia para todo mundo que nos ouve neste momento. Espero que as vendas de outubro sejam maravilhosas. Isso aí, 1º de outubro, entre tantas lembranças nessa data, hoje também é o dia marcado, sendo aí o Dia do Vendedor. E ainda nesse 1º de outubro lembramos o Dia Pan-Americano do Representante Comercial, e hoje, aqui na Rádio CBN, conversando com Roberto Vilela, consultor empresarial.